Queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Vou pedir que Rosa também dê uma saudação, né? Mais uma vez. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Já tendo revisto alguns irmãos aí da igreja em Ribeirão Pires. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que continuam perseverando. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, amado pastor Mateus, irmã Nadine. Nós agradecemos muito pelo convite para trazer aqui a palavra de Deus, estar participando desse culto maravilhoso. E é uma alegria ver vocês, ainda que seja, né, através da internet. Mas esperamos muito em breve estar aí com vocês pessoalmente, para a glória de Deus, e participando do culto aí com vocês. Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês da palavra em 2 Crônicas. Ô, Glória, estou vendo aí os irmãos, que bênção. Dá uma saudação aí, amor, também. Amém. Paz. Deus abençoe. Paz, queridos. Que bom ver vocês. Como minha esposa fala, beijo no coração. Isso, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Mateus. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Então, amados, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 16. Peço, inclusive, que depois vocês mantenham a palavra aberta em 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Esta é a palavra que tem ardido no meu coração, que o Senhor tem me ensinado nos últimos dias, mais recentemente, e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bem, amados, vamos então para a leitura da palavra de Deus. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Como o pastor Mateus já fez a oração, vamos diretamente para a leitura da palavra. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Somente até aqui, queridos irmãos, pelo menos por enquanto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito importante que nos alerta através da história de um dos reis de Judá, que foi o rei Asa, que começou muito bem o seu reinado, buscando ao Senhor, temendo a Deus e praticando a vontade do Senhor, e por isso foi grandemente abençoado no início do seu reinado. E enquanto ele esteve assim buscando ao Senhor, ele foi muito bem sucedido ao longo de todo o seu reinado. Porém, em determinado momento, ele se apartou de Deus, não buscando mais ao Senhor de todo o seu coração, e infelizmente o final do seu reinado foi trágico, de modo que ele é uma ilustração que eu considero perfeita de alguém que começou bem e terminou mal. Eu tenho refletido muito nisso, porque de que adianta nós começarmos muito bem a nossa carreira, sendo tementes ao Senhor, o buscando de todo o nosso coração, no início da nossa caminhada, se ao longo deste caminho nós deixamos de ter este temor do Senhor, de buscá-lo de todo o nosso coração. E
Todos nós, queridos irmãos, estamos tendo o risco de que isso aconteça conosco. Nenhum de nós está livre disso acontecer conosco. E por isso que eu tenho meditado tanto nessa história do rei Asa, porque muitos de nós começamos bem e podemos terminar mal. Eu conheço alguns casos de irmãos que iam tão bem, que começaram tão bem, que começaram a vida cristã se envolvendo tanto na obra, buscando tanto ao Senhor, eram tão fervorosos, eram tão dedicados, mas que ao longo do caminho foram se esfriando, se distanciando do Senhor, não o buscando mais de todo o coração. E eu mesmo, ao longo da minha caminhada, em alguns momentos, eu fui alertado pelo Senhor para que isto não acontecesse comigo. E eu considero muito importante que todos nós estejamos vigilantes. E nós vamos hoje aqui meditar um pouco sobre por que aconteceu com o rei Asa esta tragédia. Porque se nós continuarmos lendo o texto de onde nós paramos, 2 Crônicas, capítulo 16, nós lemos do versículo 7 ao versículo 9, a advertência do profeta Anani, que em algumas versões, como na ACF, é chamado de vidente, mas a palavra aqui no hebraico é a mesma para profeta, tá? Então, este profeta advertiu o rei Asa, rei de Judá, que ele advertiu não, ele na verdade repreendeu em nome do Senhor o rei Asa, pelo rei ter deixado de buscar a Deus como outrora havia buscado. E nós vamos ver isso dentro de alguns instantes. Mas veja qual a reação do rei depois dele ter sido repreendido pelo profeta Anani. Versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Então, queridos irmãos, a reação do rei Asa foi de fúria contra o profeta que o repreendeu em nome do Senhor. Uma atitude diferente da qual ele havia tido no 15º ano do seu reinado, quando outro profeta, chamado Azarias, filho de Obed, havia advertido o rei Asa de que buscasse o Senhor. E a palavra diz no versículo 8 que quando Asa ouviu a repreensão, a advertência do profeta Azarias, filho de Obed, ele se encorajou, aqui no texto na ACF, no versículo 8, diz, cobrou ânimo, essa palavra traduzida como cobrou ânimo, no hebraico, é shazak, que eu compreendo que melhor é traduzida como encorajou-se. Então aquele profeta o encorajou a fazer o quê? A tirar as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e reparou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Aqui eu li como reparou, porque também é uma tradução melhor do que renovou, né? Então, Asa repara o altar do Senhor, retira as abominações de Judá
e de Benjamim, de toda a terra que ele reinava, e inclusive conclama todo o povo a entrar em aliança para buscar o Senhor. Vejam o que diz o versículo 12. Estou no capítulo 15, tá, irmão? 2 Crônicas 15, versículo 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso aconteceu no 15º ano do reinado de Asa, como diz o versículo 10. Mas ao longo desses primeiros 15 anos, né, do reinado de Asa, lembrando que ele reinou por 41 anos, ele havia começado muito bem. Vejam comigo, por favor, no capítulo 14, versículo 1, quando nos fala sobre o início do reinado de Asa. 2 Crônicas 14, versículo 1. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Agora preste atenção. Por que o Senhor deu esses 10 anos de paz no início do reinado de Asa? Escutem com atenção. Por quê? Versículo 2 responde, do 2 ao 4. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então, assim Asa começa o seu reinado, no temor do Senhor. E por isso, Deus lhe dá 10 anos de paz, onde nenhuma outra nação fez guerra contra Judá. Porém, no 11º ano, o Senhor faz uma prova com Asa. Logo após esses primeiros 10 anos, diz o versículo 9, vejam comigo, por favor, 2 Crônicas 14, 9. E Zerá, o etíope, saiu com eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, então, vejam, o Senhor, depois de 10 anos de paz, como uma recompensa por Asa ter tido essa atitude de buscar o Senhor e de remover de Judá e Benjamim todas as abominações, o Senhor então permite 10 anos de paz, mas no 11º ano do reinado de Asa, o Senhor então prova o coração de Asa, para que ficasse patente a todos se Asa ainda estava com o seu coração no Senhor. E ele estava, porque Asa clamou a Deus. Até porque, irmãos, escute com atenção, o exército que vinha contra Asa, dos etíopes, era de 1 milhão de soldados e tinha 300 carros. Quando é mencionado sobre o exército de Judá, o exército tinha 300 mil soldados. Está no versículo 8. Então vejam que o exército etíope estava indo contra Judá com mais de 3 vezes o número de soldados. Se fossem 900 mil, seria 3 vezes, mas era 1 milhão. Então era mais do que 3 vezes o número de soldados, e de modo que ainda tinham 300 carros. E quando se fala sobre o exército de Judá, não se fala que eles tinham carro algum, né, de guerra, mas que tinham apenas lanças, escudos, arcos, né? Ou seja, era uma força desigual. E a força inimiga dos etíopes era muito maior do que o exército de Judá. De modo que Asa clamou ao Senhor. Escutem a oração que Asa fez no versículo 11. Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso,
quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E então, a palavra continua nos dizendo que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Aleluia! Foi uma grande vitória, porém uma vitória que não foi com o braço humano, não foi com a força do exército de Judá, mas foi o próprio Deus que pelejou através deles, colocando os etíopes em fuga. Mais de 1 milhão de etíopes fugindo de 300 mil soldados de Judá. Então, nós vemos que nesse primeiro momento em que Asa foi provado, o coração dele estava com o Senhor. Isso foi no 11º ano do reinado de Asa. No 15º ano do reinado de Asa, o Senhor levanta um profeta, que eu já mencionei aqui, que é Azarias, filho de Oded. No 15º ano, e eu sei que é no 15º ano porque o versículo 10 do capítulo 15 me diz que foi no 15º ano. No 15º ano, portanto, 4 anos depois dessa grande vitória, prestem atenção, acompanhem comigo. Asa começa o seu reinado com o seu coração disposto a buscar o Senhor, e como rei, ele determina que toda a idolatria seja tirada de Judá. E então o rei tem como recompensa por parte do Senhor 10 anos de paz. No 11º ano, o Senhor prova se o coração de Asa ainda era fiel a ele, e permite essa ameaça de 1 milhão de soldados etíopes marchando contra Judá. E Asa, então, busca o Senhor de todo o coração, faz esta oração linda, declarando que para Deus nada é ajudar, ele tem todo o poder. Né? Então, ele declara, em ti confiamos, e humildemente ele clama que o Senhor lhes ajude, né, a vencer aquele exército inimigo que ia contra eles. E o Senhor, então, lhes dá a vitória. 4 anos se passam, e no 15º ano, o Senhor, por misericórdia, faz com que Asa seja advertido através do profeta Azarias, filho de Oded. E assim nos diz o versículo 2 do capítulo 15. Escute com atenção. E saiu ao encontro de Asa. Vou ler o 1 para a gente pegar desde o início. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Prestem atenção na advertência, irmãos. Gravem isso no coração. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Estas foram as palavras do profeta Azarias, filho de Oded, ao rei Asa, e não somente ao rei, a todo Judá e Benjamim, sobre o qual Asa reinava. E então, o profeta lembra
a todo o povo, especialmente ao rei, que no tempo que é relatado na Bíblia, no livro de Juízes, né, não havia paz, porque também não havia rei que estivesse ali os governando, mas ele mostra o quê? Que quando na sua angústia o povo se voltou para buscar o Deus de Israel, o encontraram. O Senhor foi misericordioso, de modo que tudo se resume no que está no versículo 2. O Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Mas, se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Em outras palavras, o profeta Azarias está, pelo Espírito Santo de Deus, advertindo ao rei Asa e a todo Judá e Benjamim, que não é porque Deus foi com eles no passado, não é porque Deus os livrou do exército de 1 milhão de etíopes, que o Senhor continuaria com eles por tempo indeterminado, porque se eles deixassem de buscar o Senhor também os deixaria. E sabem por quê? Que o Senhor, na sua misericórdia, moveu o profeta Azarias a advertir o rei Asa, porque se continuarmos lendo do versículo 8 em diante, nas entrelinhas, nós somos aqui, nos revelado na palavra de Deus, que o rei já havia permitido que a idolatria voltasse a Judá. Porque o versículo 8 diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do filho do profeta Oded, eu sei que algumas versões não têm filho do profeta, mas é uma falha, porque se baseou em manuscritos que faltavam escrito isso. Mas é o filho do profeta Oded, cobrou ânimo, como eu disse, é a palavra shazak em hebraico, que melhor é traduzida como encorajou-se, e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim. Ora, mas ele já tinha feito isso no início do reinado dele. Já tinha feito. E evidentemente, quando ele clamou ao Senhor no 11º ano do seu reinado, naquele momento, ele também provavelmente não estava permitindo que a idolatria voltasse. Senão ele nem poderia clamar ao Senhor. Mas depois que ele teve o grande livramento, ele acabou relaxando, fazendo vista grossa para a idolatria no seu reinado. E ao longo de 4 anos, entre o ano 11º do seu reinado, quando ele teve a grande vitória contra os etíopes, ao 15º ano, ele permitiu que a idolatria voltasse. Ele acabou relaxando. E por isso foi que o profeta Azarias, movido pelo Espírito Santo de Deus, advertiu o rei de que o Senhor o deixaria se ele o deixasse. E graças a Deus que Asa, o rei, deu ouvidos ao profeta. E o texto diz que então ele se encorajou para fazer o quê? Para tirar as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim. Então ele tinha permitido as abominações voltarem, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e reparou o altar do Senhor. Portanto, ele havia deixado o altar sem cuidado. Ele não estava zelando pelo altar do Senhor depois da grande vitória que teve. E olha, eu resumo isso com uma conclusão. Ele foi mal agradecido, né? O Senhor foi tão bom com ele. Então, o que deveria ter acontecido? Ele deveria ter ainda sido mais zeloso no cuidado com a adoração ao verdadeiro Deus. Mas, ao invés disso, ele não cuidou do altar do Senhor, ele permitiu que a idolatria voltasse, ele relaxou. E, queridos irmãos, todos nós corremos o risco de, depois de uma grande bênção, nós relaxarmos, achando que, bom, eu fui tão abençoado
que está provado que Deus é comigo. Ah, Deus é comigo. E acabamos deixando de buscá-lo de todo o nosso coração, de meditar diariamente na sua palavra, de obedecer os seus ensinamentos. Todos nós, irmãos, depois de uma grande bênção, corremos o risco de relaxar. Todos nós, em anos de paz, corremos o risco de não nos fortalecermos, nos esquecendo que estamos em guerra, irmãos. Porque o inimigo das nossas almas está à espreita, como diz a palavra. Ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E a quem ele pode tragar? Àquele que está vazio do Espírito Santo. Então, não podemos relaxar como Asa relaxou. Mas Asa deu ouvidos a este profeta Azarias. E então, de tal maneira que ele, inclusive, conclamou todo o povo para buscar o Senhor de todo o coração e com toda a alma. E veja o que diz o versículo 15. E todo Judá, o capítulo 15, versículo 15, segundo Crônicas 15, 15. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Queridos irmãos, sabe por quantos anos depois disso o Senhor deu repouso a Judá? Por 20 anos. Lembrem-se que no início do reinado de Asa foram 10 anos de paz. No 11º ano, Asa foi provado e buscou ao Senhor de coração quando foi ameaçado por aquele exército de 1 milhão de etíopes. E então, por ele ter buscado o Senhor lhe deu vitória, porém naqueles próximos 4 anos, Asa acabou relaxando, mas foi advertido pelo profeta no 15º ano e fez um concerto com Deus e uma aliança de todo Judá e Benjamim buscarem o Senhor de todo o coração. E então o Senhor lhe deu mais 20 anos de paz. Como que eu sei que são mais 20 anos? Porque no versículo 19 do capítulo 15 está escrito: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. O concerto que Asa fez foi no 15º ano do seu reinado, está no versículo 10. Então, do 15º ano ao 35º ano, portanto, ao longo de 20 anos, Judá e Benjamim estiveram livres, essas duas tribos que são chamadas do reino de Judá, livres de qualquer ameaça. Porém, o Senhor, mais uma vez, prova o rei Asa. Escutem só, vejam comigo agora o capítulo 16. E, irmãos, o Senhor nos prova se o nosso coração ainda é com ele. Tá? Segundo Crônicas 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa, vejam o que Asa fez, irmãos. Depois de 20 anos de paz, tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, escutem, irmãos, o rei da Síria era um rei ímpio, tá? Ele não buscava a Deus, ou ao verdadeiro Deus, buscava falsos deuses. Asa, ele tira os tesouros da casa do Senhor, que ele mesmo havia doado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Isso está no versículo 18, vejam comigo, voltando um pouquinho no texto. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E isto que ele tinha consagrado 20 anos antes, quando foi advertido pelo profeta Azarias e fez um concerto com todo Judá,
ele mesmo decide, 20 anos depois, pegar esses tesouros da casa do Senhor e dar ao rei ímpio da Síria. Escutem, que é Ben-Hadad. E o que ele diz? Versículo 3. Asa diz o seguinte para o rei da Síria. Estou em 2 Crônicas 16, versículo 3. Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, a Dan e a Abel-Maim, e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Até aqui, uma aparente vitória. Uma aparente vitória. Asa usou de uma estratégia humana, sem buscar a Deus, fez uma aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria não beneficiasse o rei de Israel. E com isso, ele conseguiu uma aparente vitória. Tá? Agora vamos prosseguir a leitura, versículo 6. Então, o rei Asa tomou a todo o Judá e levantaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe. E aí vem o texto que nós lemos no início da nossa meditação, que eu vou repetir aqui. Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Queridos irmãos, que grande lição que nós aprendemos aqui, amados. Os tempos de paz são mais perigosos que os tempos de guerra. Os tempos de paz, eles podem fazer com que nos esqueçamos de buscar o Senhor, de que nos esqueçamos, inclusive, das vitórias que tivemos no passado e que só nos foram dadas porque buscamos ao Senhor de todo o coração. Os tempos de paz podem nos fazer esquecer que temos que confiar no Senhor e não na riqueza que ao longo dos tempos da bonança nós adquirimos. Porque nesses 20 anos que Asa teve de paz, do 15º ano ao 35º ano do seu reinado, ele se enriqueceu muito. E a sua riqueza fez com que ele deixasse de buscar a Deus e passasse a confiar em si mesmo para a sua vitória. E ainda que ele tenha tido uma aparente vitória, depois não houve mais paz ao longo do seu reinado. E a reação que Asa teve quando foi repreendido pelo Senhor, agora, depois de 20 anos de bonança, foi completamente diferente da reação que ele tinha tido no início do seu reinado, quando o profeta Azarias o advertiu de que ele não deveria deixar de buscar o Senhor. E num primeiro momento ele deu ouvidos ao profeta. Mas ao longo de 20 anos de paz, o coração dele foi se distanciando do Senhor. E então o Senhor o prova, permitindo que ele sofresse uma ameaça através do rei de Israel,
de Baasa. E, queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que o Senhor, ao longo da nossa vida, vai nos provar, irmãos, se nós ainda estamos com Ele. Ele vai nos provar. Ele vai permitir que tenhamos anos de paz, de bonança, de prosperidade, e depois Ele vai nos provar se o nosso coração ainda é com Ele, queridos irmãos. De modo que os anos de paz, bonança e prosperidade são mais perigosos que os anos de dificuldade, de lutas, de adversidades. Portanto, que não venhamos murmurar pelos anos difíceis da nossa vida, pelos momentos de luta, porque o que o Senhor espera de nós nesses momentos é que o busquemos. Mas o que o Senhor espera de nós com os anos de paz é que sejamos agradecidos, é que não venhamos nos afastar dele. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Asa, irmãos, ele havia começado muito bem o seu reinado, como todos nós provavelmente começamos muito bem a nossa caminhada cristã, fervorosos, no chamado primeiro amor, tão contentes em congregar, em meditar na palavra, em querer conhecer o Senhor, em servi-lo. Mas ao longo da nossa caminhada, em que o Senhor nos prova, nós podemos ser reprovados se nós não nos humilharmos sempre diante do Senhor. Queridos irmãos, o que eu estou dizendo que o Senhor nos prova não é uma invenção minha, queridos. A palavra nos ensina isso, que nós somos provados pelo Senhor. Nós temos textos que nos ensinam isso. Se vocês quiserem, vejam comigo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, onde a palavra nos diz o seguinte, Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Temos também em Juízes, se vocês quiserem ver comigo, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, versículo 1. E depois o versículo 4. Juízes 3, versículo 1 e depois o 4. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Agora o versículo 4. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então o Senhor permitiu que nações inimigas ficassem ao redor dos israelitas para provar se eles continuariam buscando ao Senhor. E lamentavelmente não buscaram, irmãos. Se esqueceram, irmãos. E essas histórias, elas foram preservadas para nos servirem de advertência. Vejam ainda em Juízes o que aconteceu, versículo 7. Juízes capítulo 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Portanto, queridos irmãos, o Senhor nos prova. Ele permite que passemos provações e nesses momentos que venhamos entender que estamos sendo experimentados para que se saiba, seja patente aos olhos de todos o que está no nosso coração. Se nós realmente ainda continuamos amando o Senhor ou se nós
nos apartamos dele. Então, amados, que tiremos importantes lições do texto que nós lemos aqui, queridos irmãos. A palavra de Deus nos ensina em Jeremias capítulo 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, se me buscardes de todo o vosso coração. Em qualquer momento da nossa vida, se buscarmos o Senhor de todo o coração, nós o acharemos. Amados, a pandemia é uma provação para cada um de nós. Se nós vamos buscar o Senhor e buscar nele direção e nele refúgio. E agora virá a guerra para que mais uma vez se saiba o que está no nosso coração, se vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e nos humilharmos ou confiarmos no homem. Nós estamos às vésperas de uma eleição, estou aqui trazendo essa mensagem no dia 28 de agosto de 2022. Estamos às vésperas de uma eleição presidencial. E quantos são aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, estão colocando a sua esperança no homem? Seja este homem de esquerda ou de direita, isto é o que menos importa. Porque, queridos, se a nação brasileira, se aqueles que se dizem de Deus nesta nação, não se humilharem perante o Senhor, mas ao invés disso, colocarem a sua esperança no homem, estarão desagradando ao Senhor. E não importa quem vença essas eleições, a nação irá de mal a pior, se aqueles que dizem ser de Cristo não estiverem se humilhando perante o Senhor de todo o seu coração e colocando nele, em Deus, a sua esperança, e não no homem. Quanta idolatria tem havido, seja por cristãos de direita ou de esquerda. Quantos estão idolatrando Lula, quantos estão idolatrando Bolsonaro, quantos estão colocando a sua esperança no resultado de uma eleição, quando a nossa esperança é o Senhor, porque é o Senhor que move o coração do rei. Não importa se esse rei seja de um viés ou de outro viés político. Queridos, independente de quem nós venhamos votar, se é que vamos votar, independente de quem seja que venha ganhar essas eleições, se esta pessoa não tiver o seu coração quebrantado, não buscar a Deus, toda a nação vai sofrer com isso, como toda a nação de Judá sofreu quando o rei Asa virou as costas para Deus. Então, queridos irmãos, vamos confiar no Senhor e não no homem. A Deus toda a glória. Eu estou muito preocupado, porque eu tenho visto irmãos em Cristo idolatrando homens, colocando a sua esperança em homens. Homens são falhos, homens são suscetíveis a caírem na soberba, a terem o seu coração endurecido e a não darem a Deus toda a glória. E seja quem ganhar essa eleição, se esta pessoa não der a Deus toda a glória, o Senhor vai se enfurecer contra ela e toda a nação vai sofrer com isso. É tempo de nos humilharmos, de orarmos, de reconhecermos nossos pecados e os pecados da nossa nação, que são muitos. Esta é a nação mais promíscua da terra, uma das nações mais violentas da terra e mais corruptas da terra, uma das nações mais idólatras da terra, seja idolatrando imagens, seja idolatrando homens ou instituições. E tudo isso traz a ira de Deus sobre nós. Então que venhamos nos humilhar e dar ouvidos ao que disse o profeta Azarias: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor, perdoa-nos, Pai,
por agirmos loucamente, toda vez que deixamos de te buscar e confiamos em estratégias humanas, carnais, promessas de homens, e acabamos fazendo alianças com homens, esquecendo que do Senhor vem a vitória, a bênção, a vida. Ó Senhor, agimos loucamente, esta nação tem agido loucamente, idolatrando homens como Bolsonaro, como Lula, ou seja, quem for, idolatrando religiosos também, idolatrando instituições como se a solução nelas estivesse. Ah, Senhor, tem de misericórdia, lembra-te que ainda há nesta nação quem te ama, Senhor, quem te busca de todo o coração. E se nós não temos te buscado de todo o coração, move-nos a isto, Pai. Move-nos a te buscarmos de todo o nosso coração, para a tua glória, Pai. Ó Senhor, que todos que ouviram esta palavra vinda do teu Espírito Santo tenha o seu coração quebrantado e venha, Senhor, fazer aliança contigo, renovando os votos que uma vez já foram feitos em Cristo Jesus, de te seguir, de te servir, de te amar de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, para a tua glória, Senhor. Nós nos humilhamos, reconhecemos que nada somos, nos humilhamos, Pai, e clamamos por tua misericórdia. Pai, lembra-nos, Pai, constantemente que os teus olhos estão em toda a terra, como disse o profeta Nani. Ó Senhor, que os teus olhos passam por toda a terra para te mostrares forte para com aqueles cujo coração é perfeito para contigo, é reto e bom. Senhor, livra-nos da loucura de sermos pessoas hipócritas, falsas, fingidas, mentirosas. Ó Deus, livra-nos da falsidade, da hipocrisia. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos sinceros em todo o tempo, honestos em todo o tempo, Pai, para a tua glória. Livra-nos das intrigas, livra-nos, ó Pai querido, de todo erro, de todo engano. A tua palavra nos proíbe de falar mal de um irmão. Ajuda-nos a vigiar nisso, Pai, que não venhamos entristecer o teu Espírito Santo, Pai, que sejamos um em Cristo com os nossos irmãos e os amemos. E tenhamos misericórdia com aqueles que ainda estão no início da caminhada e precisam ainda de muita transformação em Ti. Que nos lembremos que um dia também fomos difíceis de lidar, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos até o fim, Pai. Perdoando, pedindo perdão, ajudando, amando, como o Senhor nos amou, Pai. Para a Tua glória, nós assim oramos, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta nação, Pai. Para a Tua glória, nós assim oramos, e que cada um, Pai, que ouviu a Tua palavra, está, Pai, também comigo fazendo esta oração, se conserte diante de Ti, e esteja, Pai querido, vivendo, Senhor, em novidade de vida, cheio do Teu Espírito Santo, dando muito bom fruto para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E a Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, toda a glória. Glória a Deus. Eu vou sozinho. Amém, glória a Deus.
Glória a Deus. Muito obrigado por essa palavra rica, abençoada e necessária, pastoral. Amém. Oremos, amados. Senhor Deus, neste momento, Pai, em que os pequeninos, Senhor, estarão, Pai, transmitindo, Senhor, o entendimento que eles tiveram da Tua preciosa palavra, Senhor, que foi abundante nesta manhã aos nossos corações. Que o Senhor venha usar, Pai, cada um deles, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Deus querido, estar, Senhor, se revelando através dos Teus pequeninos, Senhor, dos pré-adolescentes também, Senhor Deus. Que, ó Pai, eles sejam grandemente abençoados por Ti e que, ó Deus, todos nós possamos dar ouvidos à Tua palavra, Senhor, nessa manhã, meu Deus, e também, Senhor, praticar, Pai, tudo que temos ouvido e aprendido da Tua palavra, para que haja crescimento em nossas vidas, um crescimento espiritual, que glorifique o Teu nome santo, Pai, para que continuemos a ser luz e sal nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos nessa manhã por tudo. Amém, Senhor. Eu entendi que a gente tem que obedecer, também que a gente não pode desobedecer, e que o rei Asa, quando ele começou a reinar, quando o rei Asa ele começou a reinar, ele obedeceu a Deus, e também entendi que ele ganhou dos etíopes, e também entendi que o rei Asa orou para Deus e ganhou guerra dos etíopes, que ele ganhou a guerra dos etíopes, e também entendi que depois ele foi ficando mais velho, ele não foi. Depois ele não foi adorando a Deus, ele destruiu todas as coisas que era de Deus que ele fez. E também ele ficou com uma doença para ver se ele se arrependia, e do mesmo jeito não se arrependeu. E entendi isso. Uma coisa muito importante é que a gente surpreendeu que seria a palavra do rei Asa, porque o Eric e eu lemos esse capítulo desde o 14, acho que até o 17 sobre o rei Asa, até o 16 sobre o rei Asa. Então ele já sabia bastante da história, né? E só reforçou mais, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendi que a gente tem que obedecer a Deus e a gente não pode ser igual ao rei Asa, que ele era de Deus, só que Deus ele ajudava Asa, só que ele abandonou a Deus. E Deus ele fazia quase Asa ganhar de tudo, da guerra dos etíopes. Deus dava muitas. E ele no final ele já tinha tudo, então ele abandonou a Deus. E Deus deu uma doença para ele para ver se ele não parava de adorar Deus falsos, só que ele não parou e aí ele morreu. Eu entendi isso. Glória a Deus. Eu entendi que a gente não pode desviar do caminho de Deus, e como Asa fez. E a gente precisa sempre estar com Deus, e a gente não pode pecar, a gente tem que obedecer e não esquecer de Deus, e não
e não podemos adorar falsos deuses. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Eu entendi que hoje lemos um pequeno pedacinho da história do rei Asa. Eu comecei a escrever assim porque a gente só tinha lido uma parte, aí depois ela falou o resto, né? Ele começou tão bem e terminou muito mal. Quando o rei Asa ouviu que Anani, o profeta, lhe disse, pedindo que ele se voltasse a Deus, ele não quis ouvir, como havia feito antes. Ele mandou prender Anani. A terra onde Asa era rei, Judá, teve 10 anos de paz, porque ele estava obedecendo. Mas no 11º ano de Asa, Deus quis prová-lo. Asa clamou a Deus quando os etíopes vieram. E não foram os homens que lutaram, foi Deus. Ele foi provado, mas ainda estava com Deus. Mas 4 anos depois da batalha vencida por Deus, Deus manda um profeta, Azarias, para adverti-lo, para que ele se esforçasse em buscar a Deus. Porque antes não havia paz, mas quando buscaram a Deus, o acharam. O profeta também disse que se eles o deixassem, Deus também os deixaria. Asa, depois que foi livrado, acabou relaxando, se confortando. Por isso, Deus mandou Azarias. Muitas vezes buscamos a Deus quando estamos passando necessidades. E depois que Ele nos atende, esquecemos dele e nos relaxamos como Asa. Mas Deus diz que se abandonarmos a Ele, Ele nos deixará. Mas se buscarmos, acharemos. Então ouçamos a voz de Deus e nos voltemos a Ele. Os tempos de paz são mais perigosos que os tempos de guerra. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Deus toda glória! Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos orar agora encerrando para a glória do Senhor. Alguém tem algum pedido de oração aqui online? Microfone, irmãos. Se mais alguém tiver outro pedido, podem pedir. Eu gostaria de pedir oração pela minha família. Ok, irmã. Vamos orar por sua família. Mais alguém? Pastor Mateus, paz do Senhor, ao pastor, a todos os irmãos, ao pastor Alan. Eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, pela palavra tremenda que o Senhor usou, a vida do irmão Alan. Para mim, essa palavra é uma confirmação. O Senhor, ele me deu um sonho, e aí ele começou a falar, eu fui meditando e bateu certinho. Louvado seja o Senhor. E estou aqui também intercedendo junto com os irmãos. Louvado e a Deus toda a glória. Amém, irmão. Amém, irmão Eduardo. Glória a Deus. Vamos agradecer, sim. Realmente, essa palavra foi muito abençoada. E, Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos hoje neste culto, adorando, louvando ao Senhor e recebendo do teu Espírito Santo a parte, Pai amado, desse pão vivo do céu que é a tua palavra. Nós sempre aqui nesse final de culto oramos pela vida do pastoral, da sua esposa Rosa, seus filhos, Gabriel e Felipe, sua família, que o Senhor os guarde poderosamente. Obrigado porque o Senhor os tem guardado, o Senhor os tem usado, e assim o Senhor usou o teu servo hoje para trazer essa palavra maravilhosa que nós precisávamos ouvir. E que a igreja continua precisando ouvir. Que essa palavra alcance, Pai amado, muitos e muitos outros corações, segundo a porção da tua misericórdia e da tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida do pastorado, obrigado pela vida da sua esposa que estiveram conosco hoje. Abençoa-os e guarda-os debaixo das suas asas, cada vez mais, ó Pai, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pedimos pelo projeto Quero Congregar, que o Senhor guarde todas as congregações, todos os pastores, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que os púlpitos sejam inflamados pelo fogo do Espírito Santo, por amor à palavra, as congregações que ainda não têm pastor, que o Senhor, Pai, levante os teus servos poderosamente, por amor do teu nome, para que eles estejam e elas cresçam em estatura e graça diante do Senhor. Guarda-as grandemente, guarda o projeto que Quero Congregar, guarda todos nós. Também clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos pedidos de oração.
Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer em nome do irmão Eduardo por tudo que este culto hoje o Senhor falou conosco. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, porque ela veio de encontro também ao que as crianças estudaram essa semana no Homeschooling. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família da irmã Dirlênia. Obrigado por ela, pelo marido dela, pelos seus filhos. E nós clamamos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre a família dela. Dá ordem aos teus anjos a respeito da família dela. Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida, o coração, a mente, o corpo, a alma, o espírito do seu esposo, dela e dos seus filhos. Que todo levante maligno contra a família dela não prospere, mas que as bênçãos do Senhor, a bênção maior da presença poderosa do Espírito Santo ali, Pai, regendo este lar, seja presente em nome de Jesus. E pedimos pela Dona Rosa, pelo Vitor, e pelo filho da Jane, Pai, que o Senhor venha abençoar estas vidas com saúde, Pai, com transformação. Cuida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida dessas famílias, ó Pai. Cuida dessas pessoas, ó Pai, da Dona Rosa, do filho da Jane, do Vitor, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos também pela família do irmão José, que em nome de Jesus o Senhor abençoe-os ricamente. Cuida do irmão Valdir e da sua esposa Sônia, que em nome de Jesus eles estejam bem debaixo das suas asas, guardados, selados e blindados. Me peço pela vida da minha esposa, que o Senhor traga saúde a ela. Em nome de Jesus, levanta-te sobre as nossas vidas e guarda-nos, ó Pai. Guarda minha esposa de todo mal, seja repreendido todo levante maligno contra a sua saúde. Em nome de Jesus, lhe pedimos também, Senhor, pelos nossos filhos Edric e Luana, que o Senhor os traga de volta aos seus caminhos. Que o Senhor toque no coração deles, guarda no sangue do pregado de Samuel, guarda toda a sua igreja. Obrigado, Pai. Guarda grandemente, Senhor, a todos que estão conosco nessa manhã, que estiveram, que entraram, que não estão mais, e a todos que verão, Senhor, poderosamente, por amor do seu nome, estas gravações de hoje, para a glória do seu nome. E a ti seja toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, quantas bênçãos? Quantas bênçãos, diz-me quantas são. Amém. Amém. Ainda nesse intuito de buscar o Senhor, lembremos sempre que as bênçãos vêm do Senhor. Então, vamos cantar apenas um refrão para terminarmos este culto, e eu quero passar logo em seguida a palavra para o pastorado, para que ele possa nos conceder a bênção final. Amém? Vamos louvar ao Senhor aquele hino, apenas um refrão. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Vamos lá. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Verá surpreso o quanto Deus já fez. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passo a palavra agora ao pastorado para que Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amado Deus, nosso querido Pai, agradecemos muito a Ti, Senhor, por esse momento de comunhão em Cristo. Glorificamos a Ti, Pai, pela vida de cada irmão, Senhor. Somos muito gratos, só temos a Te agradecer, ó Pai. Te agradeço por estas crianças, Pai, tão interessadas na Tua palavra, que compreenderam, Pai, tudo que o Senhor ensinou a nós pela Tua palavra, na direção do Teu Santo Espírito. Guarda, Pai, estas crianças, pré-adolescentes, guarda-os em Teu caminho, Pai. Guarda cada um de nós e nossas famílias aqui representadas, Pai. Rogamos a Ti, fica conosco, Senhor Jesus. Guarda a querida, amada igreja em Ribeirão Pires, Pai. Dê direção aos Teus servos, Mateus e Nadime, no pastoreio das Tuas ovelhas, Pai. E acrescenta, Pai, a cada dia o número de salvos para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o consolo, comunhão, poder, direção do Espírito Santo de Deus, seja em cada um de nós,
e a mesma bênção alcance aos nossos verdadeiros irmãos em Cristo em toda a face da terra, e todos quantos são do Senhor digam amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Foi uma bênção. Muito obrigado, viu, pastor Alan? Muito obrigado, pastora Rosa. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. A todos. Ai, em breve estaremos aí, se assim o Senhor nos permitir. Jesus. Vai. Você vai pra Amém.